Olá, meus amigos, de volta ao nosso projeto aqui, né, tratando das 5 vias de Tomás de Aquino, para debater logicamente se é possível, em termos racionais, afirmar se Deus existe. Santo Tomás de Aquino chama a segunda via de via da causalidade eficiente. Na segunda via, Santo Tomás de Aquino ingressa no campo aristotélico da causa eficiente, sobre a qual até falamos um pouco no vídeo anterior. O vídeo introdutório ganha muita importância aqui, porque nele ficou demonstrado a razão pela qual não se aceita, em termos lógicos, a regressão ao infinito. A causa eficiente envolve o motor, ou seja, a colocação da potência dirigida a um ato. A água em estado líquido tem potência de vapor. O processo supõe uma causa antecedente. Pode ser o caso da panela no fogão ou de um processo físico-químico qualquer. No caso da água fervida antes do cafezinho, o efeito de sua fervura tem uma causa, o fogo esquentando uma panela com dita água. E Tomás de Aquino assevera que é impossível que uma coisa seja causa eficiente de si própria, pois seria anterior a si mesma, o que não pode ser. Sendo assim, é impossível, nas causas eficientes, proceder-se até o infinito, pois, em todas as causas eficientes ordenadas, a primeira é causa da média, e esta da última, sejam as médias muitas ou uma só. E, como, removida a causa, removido fica o efeito, se nas causas eficientes não houver primeira, não haverá média, nem última. Portanto, conclui Tomás de Aquino, que, procedendo-se ao infinito, não haverá primeira causa eficiente, nem efeito último, nem causas eficientes médias, o que, evidentemente, é falso. É Deus, portanto, a causa eficiente primeira. Pessoal, a segunda via é mais difícil de entender, na minha opinião, porque ela supõe um entendimento prévio de assuntos metafísicos, sobretudo aqueles tratados por Aristóteles. Sendo assim, eu vou pedir licença para postar aqui um vídeo explicando justamente a causa eficiente, né, nas 5 vias de Tomás, de um importante canal chamado Canal Akinati, coordenado pelo Bernardo Veiga, que inclusive cuidou da tradução, por exemplo, de comentários, ou melhor, do comentário à metafísica de Aristóteles pelo Tomás de Aquino. Então ele é um grande entendedor da obra de Tomás de Aquino, né? Ele é um tomista muito reconhecido no meio. Então eu vou pedir licença para colocar na sequência a explicação do Bernardo Veiga, tá? E por gentileza, confira a descrição do vídeo, fica aí embaixo, tá? Eu vou colocar o link para o canal Akinati. E eu recomendo que vocês se inscrevam no canal dele, porque é muito bom e vocês podem aprender bastante. Olá, meu nome é Bernardo e você está no canal Akinati. Hoje a gente vai continuar nosso projeto de investigação da Suma Teológica, o projeto das terças-feiras. A gente está na primeira parte, no segundo questão e no terceiro artigo sobre as vias da existência de Deus ou as vias que provam que Deus é. Hoje a gente vai analisar a segunda via, a primeira parte da segunda via, que a gente vai analisar primeiramente a noção da causa eficiente. Depois a gente vai investigar de que maneira Tomás se utiliza da causa eficiente para demonstrar que Deus é. Então eu selecionei aqui algumas passagens de São Tomás do Comentário da Metafísica, né? Tanto relativa ao primeiro volume, como ao segundo volume que a gente publicou pela Vide, algumas noções básicas, né? Depois a gente vai se deter melhor na noção da causa eficiente, a noção de causa eficiente, conforme a prova, né, da essência de Deus, de que Deus é, segundo Tomás, né, na Suma Teológica. Então vamos ver primeiro a noção que ele fala aqui das 4 causas. A gente vai ver noções bem básicas do que é causa eficiente e no próximo vídeo a gente vai se aprofundar conforme nosso projeto da Suma Teológica. Então ele fala assim, sobre as 4 causas. Daí ser evidente que a forma é uma causa. Outra causa é, pois, a causa material. A terceira causa é eficiente, por isso é o princípio do movimento. A quarta causa é a final, que se opõe à causa eficiente, como a oposição que há entre o princípio e o fim. Ora, o movimento começa pela causa eficiente e termina com a causa final. E essa é, pois, aquela causa pela qual algo é feito e que é o bem de qualquer natureza.
A gente viu um pouco sobre uma noção da causa eficiente quando a gente viu no vídeo anterior a questão do movimento. Só que aqui Tomás, depois a gente vai desenvolver isso com relação à segunda via, ele vai se deter especialmente não mais no movimento, mas na causa eficiente. A causa eficiente aqui, ela acaba sendo o princípio do movimento, aquela causa que atua para que o movimento se realize. Então, é a causa motora. Então a gente já vai ver agora a segunda noção, enquanto ele fala que alguns filósofos antigos, ao investigarem as causas, eles viram que havia uma necessidade de não investigar apenas a causa material, mas também a causa eficiente. Ele distingue determinados filósofos. Ele fala assim: diz então que alguns filósofos assim procederam colocando uma causa material, mas a própria natureza da coisa claramente lhes deu um caminho para conhecer ou descobrir a verdade e lhes obrigou a investigar a questão que os levou à causa eficiente, que é a seguinte: nenhuma coisa ou sujeito muda por si mesmo, como a madeira não se muda por geração em uma cama, nem o bronze é a causa da sua própria mudança pela qual chega a ser uma estátua. Quer dizer, não é o próprio bronze que por ele mesmo, quase uma iniciativa dele, que se transforma numa estátua. Mas é necessário que haja alguém que atue. Ele fala assim: ora, é preciso que outra coisa seja a causa dessa mudança, que é o artista. Ora, os que afirmaram uma ou muitas causas materiais disseram que a geração e a corrupção das coisas vêm desse sujeito. Portanto, é preciso que haja uma outra causa da mudança, e isso é investigar outro tipo de princípio de causa, que é chamado princípio do movimento. Então, a causa eficiente é justamente esse princípio ativo para realizar determinado movimento, chamado de princípio de movimento. Agora a gente vai ver uma relação da causa eficiente com a causa final. Ele fala assim: a eficiente é a causa do fim quanto ao ser, porque eficiente, movendo, leva a isso que é o fim. Contudo, a final é causa da eficiente, não quanto ao ser, mas quanto à razão da causalidade, na medida em que a causa eficiente atua sobre alguma coisa em função de um fim. Então, por exemplo, o carpinteiro ele quer realizar aquela cama, né? Ele, por exemplo, se ele for querer fazer uma cama, né? Ou quando a pessoa atua para realizar determinada coisa, a finalidade é aquilo que move essa causa motora a agir de determinada maneira. De fato, a causa eficiente é causa enquanto age, mas não age senão por causa do fim. Por isso, a partir do fim tem sua causalidade eficiente. E ele faz uma distinção também da causa eficiente com a matéria e a forma. A gente vai ver aqui, ele fala assim: a causa eficiente é causa da causalidade da matéria e da forma. De fato, por ser movimento, faz com que a matéria seja receptiva da forma e que a forma exista na matéria. Quando uma pessoa, por exemplo, se utiliza de determinada matéria para produzir algum tipo de objeto, então ao realizar essa atualização, justamente essa passagem do movimento, como de uma madeira para uma cama, de um bronze para uma estátua, quem realiza isso é o princípio do movimento, que é justamente essa causa eficiente. A finalidade é justamente por que ele está fazendo aquilo, qual a razão dele estar fazendo aquilo. Então a finalidade é oposta, como a gente viu, à causa eficiente, com uma noção de princípio e de fim, né? Bem, amigos, é isso aí. Até amanhã com a terceira via. Um abração, até mais, fiquem com Deus. Tchau, tchau.